Queridos irmãos, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Quero meditar um pouco na palavra de Deus. Quero falar sobre um assunto na área da escatologia. Não sou perito no assunto, mas gosto de meditar sobre escatologia bíblica. Acredito que a escatologia bíblica tem sido muito estudado nesse tempo. E eu sou curioso nesse assunto. Você que pode, abra sua Bíblia, por favor. No livro de Apocalipse, capítulo 13, quero falar sobre a besta que subiu do mar. João estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. João era o último dos apóstolos. E Deus então veio a ele, revelando o futuro. Louvado o nome do Senhor. As preciosas revelações do Apocalipse, Deus deu a João. Como está escrito no capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao seu anjo. E o anjo passou a João, e João passou a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós, como Igreja de Cristo, somos convidados a meditar no livro do Apocalipse. Já está escrito lá: bem-aventurados que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Quero tomar para meditação hoje, capítulo 13, do livro do Apocalipse. Mas não podemos meditar apenas nesse livro sem passar por Daniel, Jeremias, Ezequiel e também Mateus, capítulo 24. É uma profecia intercalada nas Sagradas Escrituras. Mas não quero tomar muito tempo. Antes quero te convidar a se inscrever no canal A Voz do Atalaia, a dar likes nas mensagens deste canal. Nos ajude compartilhando as mensagens do canal A Voz do Atalaia. E pus-me sobre a areia do mar, e vi uma besta, e vi subir do mar uma besta. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfemia. E a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Tendo a terra se maravilhou-se, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfemias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. O Apocalipse é um livro enigmático. Para entender, precisamos pedir muito a revelação de Deus, pedir ao Espírito Santo para que nos revele, nos traga a clarividência do livro do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por João Batista, foi ditado por Deus, escrito por João Batista. O Apocalipse é o alerta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao longo de 2 milênios, a igreja tem lido, estudado, mas pouca compreensão tem vindo para a igreja. Mas agora, nos últimos dias, nós vemos que o Espírito Santo tem aguçado a compreensão preciosa do livro do Apocalipse para a igreja do Senhor Jesus Cristo, isto é, para quem se interessa
Vemos o livro do Apocalipse, capítulo 1, fala sobre o gabarito, a autenticidade, a capacidade da pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo. Quando estava na terra, João foi levado aos céus em espírito e ele viu o Senhor Jesus Cristo andando em meio a 7 castiçais. João, então, perdeu as forças e caiu, acredito que de joelho. Mas logo veio a mão do Senhor Jesus Cristo e se pôs sobre ele. E ele recuperou as suas forças. E Jesus Cristo, então, começou a dar a revelação do futuro da igreja para João. Falando sobre 7 castiçais, 7 estrelas, sobre as 7 igrejas da Ásia, e veio advertência para cada pastor de cada igreja. As advertências vieram por Jesus Cristo aos pastores, chamando a atenção deles. Mas note uma coisa, a igreja de Filadélfia não teve muitas advertências. Jesus Cristo disse para esta igreja, a igreja de Filadélfia, olha o que ele disse. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz, o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência, e não negaste o meu nome. Acredito que esta porta aberta seria a porta da graça, que Jesus Cristo abriu essa porta através da sua ressurreição. A porta da graça foi aberta. E dessas 7 igrejas, que é uma representação de 7 tempos na história, apenas a igreja de Filadélfia, ela foi mais agraciada e agraciada por completo. Quando disse o Senhor, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E esta porta é a porta da graça e continua aberta. E diz mais, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. A igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia, quando estou falando igreja, não estou colocando o nome da minha igreja ou da sua, eu estou falando o nome da igreja bíblica que será arrebatada, a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia não é um ministério materialmente fundado na terra, não. A igreja de Filadélfia é seres humanos, tementes a Deus, que estão em todos os lugares no mundo. Acredito que em todas as igrejas existentes tenha lá dentro os fiéis que fazem parte da igreja da profecia, a igreja de Filadélfia. Olha o que diz para crentes fiéis, para os crentes da igreja de Filadélfia. Eu farei que venham prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Quando a igreja que não aparece, for arrebatada,
todos aqueles que fazem parte da igreja de Laodiceia, que ficarem, irão dizer em seus corações, na realidade, eles pregavam a pureza do Evangelho. Porque estamos no meio de um comércio exagerado da palavra de Deus. Mas tem aqueles que não cobram, tem aqueles que não fazem das coisas de Deus um comércio. Tem os remanescentes nesse mundo que pregam por amor a Jesus Cristo, simplesmente por amor. Porque Jesus Cristo chegou a dizer: o que de graça recebei, de graça dai. É muito raro aqueles que pregam simplesmente por amor, mas tem os remanescentes na terra. E é para esses remanescentes que o Apocalipse está vivo. Capítulo 1. A capacidade, a autenticidade, o gabarito, a dignidade da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 e 3 fala da sua igreja na terra. 7 igrejas, mas dessas 7 igrejas, uma será arrebatada, que é a igreja de Filadélfia. E a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, essa passará pela grande tribulação. No nosso tempo, há muitos que estão falando que a igreja irá passar pela grande tribulação. Sim, ela vai passar, não a igreja fiel. A igreja que vai passar pela grande tribulação é a igreja infiel. É a igreja que se vendeu para a teologia da prosperidade. É a igreja dos pregadores coaches, daqueles que cobram e cobram muito para pregar, daqueles que cobram e cobram muito para ir cantar. Mas a fiel igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está no mundo, ela não aparece. São aqueles que se humilham, que aguardam o Senhor Jesus Cristo 24 horas. É para esses que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É para esses fiéis que Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus advertiu os fiéis. Capítulo 2 e 3 fala do tempo profético das 7 igrejas. Nós estamos no capítulo 3, exatamente no 14 a seguir, no tempo da igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Mas dentro da igreja de Laodiceia está a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia será arrebatada. A igreja de Laodiceia passará pela grande tribulação. A igreja de Laodiceia foi advertida. Jesus Cristo disse para esta igreja: eu sei as tuas obras, e não és frio nem quente. Tomaras que for frio ou quente, porque assim és morno, vomitar-te-ei da minha boca.
Jesus já estava dando a dica que esta igreja seria vomitada. Em outras palavras, esta igreja ficaria para trás. Por quê? Porque esta igreja é orgulhosa, é presunçosa, é arrogante. Olha o que esta igreja tem no pensamento. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Esse é o espírito de orgulho que está na igreja de Laodiceia. Sou rica, tenho poder, tenho ouro, tenho prata, eu tenho a mídia a meu favor. Não é o que nós estamos vendo em larga escala? Os grandes apóstolos desse tempo, os grandes, eles que se denominam grandes, estão nas mídias, nas televisões, trocando o evangelho, barganhando o evangelho, vendendo o evangelho. Eles estão indo de vento em polpa, enganando e sendo enganados por suas mentes, por suas consciências. Chegará o grande dia que muitos irão dizer: em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. E Jesus Cristo dirá a esses: apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Em outras palavras, eu não aprovei aquilo que vocês fizeram. Devemos viver um evangelho puro e simples. Olha o que disse o Senhor para esta igreja: eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Jesus Cristo deseja o melhor para a igreja de Laodiceia, mas ela não acatou os seus conselhos. Por isso ela passará pela grande tribulação. Jesus disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se põe zeloso e arrepende-te. Mas como vemos, esta igreja não se arrependeu. Portanto, passará pela grande tribulação. Mas a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, olha o que diz para ela: como guardaste a palavra, capítulo 3 e verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Da hora é uma alusão a 7 anos de tribulação e grande tribulação. Esta igreja será guardada. Porque grande tribulação não é para a igreja fiel, não. Grande tribulação é para o povo judeu e para Jerusalém. O anjo disse para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas. Olha o que vemos aqui. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Essas 70 semanas já se cumpriu 69, falta apenas uma semana, semana de ano. Sete anos está faltando na profecia.
E esses 7 anos não é para a igreja fiel, é para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém e para o mundo todo. Olha o que vai acontecer. Dentro dessas 70 semanas, já aconteceu 69 semanas. Olha o que vai acontecer. Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Nada disso aconteceu ainda. E quando que vai acontecer tudo isso? No final da grande tribulação. Ao toque da 7ª trombeta, Jesus Cristo descerá pessoalmente. Esta 7ª trombeta não é a trombeta para o arrebatamento. Essa 7ª trombeta vai se cumprir o que diz na profecia: os reinos do mundo tornará a ser de Jesus Cristo. Jesus Cristo tomará as rédeas do mundo ao toque da 7ª trombeta. Aí ele vai estabelecer o milênio. E é dentro do milênio que tudo isso aqui vai acontecer. Vai extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Só com a presença pessoal de Jesus Cristo na terra. Então vemos aqui o Apocalipse, capítulo 1, fala sobre o gabarito, a capacidade da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 e 3 fala da igreja profética e histórica. A igreja histórica está apenas na história, mas a igreja profética, nós estamos dentro deste contexto profético. E estamos no tempo da última igreja, a igreja de Laodiceia. Mas dentro da igreja de Laodiceia tem um remanescente, que é a igreja de Filadélfia. Esta não passará pela grande tribulação. Mas a igreja de Laodiceia, sim. No capítulo 4, João ouviu uma voz. Depois destas coisas, que coisas são estas? Depois destas coisas, o tempo da igreja. Estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz, como voz de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Destas o quê? Depois do tempo da igreja na terra. João imediatamente subiu para a glória, não pelos seus méritos, mas o Espírito levou ele. A igreja de Filadélfia irá também, não pelos seus méritos, mas é o Espírito Santo que vai levar ela para a glória de Deus. João então começou a ver nos céus os acontecimentos lá. Coisas maravilhosas aconteceram. Mas enquanto a igreja não é arrebatada, vamos analisar um pouco sobre o que está para acontecer neste mundo. Vai se revelar um homem, uma besta. Já está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 17 e o verso 12. Vai haver uma reunião de urgência e de emergência. A Bíblia diz que é de 1 hora. Porque quando o arrebatamento acontecer, o mundo vai ficar um descaos. O mundo vai ficar uma turbulência.
caos tremendos em toda a terra. Dor, desespero, angústia. Na área política, o mundo vai ficar desestruturado, sem governo. Os donos do mundo farão uma reunião de urgência e de emergência de 1 hora. Segundo a Bíblia, serão escolhidos 10 presidentes e junto com esses 10 presidentes será apontado o homem, a besta, o iníquo, o homem do pecado, que para os judeus será o Messias, porque eles serão enganados mais uma vez. É o que está escrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 13. E pus-me sobre a areia do mar. Quando se fala em areia do mar, é nações, tribos, povos e línguas. Uma besta que tinha 7 cabeças. Besta, uma ordem política esquerdista, aonde impera tudo que não presta. Os partidos de esquerdas não tem um bom. Ateístas, quando se fala em esquerda, é totalmente às avesso à direita. Então nós vemos o seguinte aqui: 7 cabeças. Não dá para falar tudo, mas é apenas uma analogia minha. 7 cabeças. Está falando de 7 poderes, 7 nações, 7 impérios. Primeiro império, Egito. O império egípcio. Segundo império, o império assírio. Terceiro império, Babilônia. Quarto império, medos e persas. Quinto império, Império Greco. Império da Grécia, do tempo de Alexandre o Grande. Sexto império, o Império de César, o Império Romano. Em que tempo nós estamos? Sabemos que o Império Romano tem uma analogia bíblica sobre 2000 anos, 2 pernas. O reinado imperial e o reinado papal. E na profecia diz que o 6º império teve uma ferida de morte, mas ele tornará a reviver. Roma ainda está aí, mas não está com a força total. Parece que está morto este reino. Mas voltará com força total no império último, que é o Império Europeu. E nesse tempo, na profecia, o dragão, Satanás, vai delegar à Europa todo o seu poder. E a Europa dominará o mundo novamente, mas por pouco tempo.
E lá no tempo desse império, na profecia diz que vai haver uma união de povos, os europeus com Israel. Israel será enganado. Vamos analisar uma coisa. No sonho de Nabucodonosor, ele já não viu ali os egípcios, os sírios, mas de Nabucodonosor para cá, olha o sonho dele, uma grande estátua. Ele ficou amedrontado. Cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Deus deu um sonho a Nabucodonosor, que esse sonho seria um sonho profético para o mundo todo, ao longo do tempo. Cabeça de ouro é o tempo de Nabucodonosor. Ventre, aliás, peitoral de prata, é o tempo dos medos e dos persas, 2 braços. Ciro e Dario. Ventre de bronze era o templo de Alexandre o Grande. O tempo da Grécia, o Império Greco, o Império Grego. Pernas de ferro, 2 pernas de ferro, tempo de Roma, Roma imperial e Roma papal. Na profecia, os pés eram de ferro e barro. Será no último tempo a união do povo judeu com a Europa. E no sonho de Nabucodonosor, no tempo dos pés de ferro e barro, ele viu uma pedra cortada sem mão, desceu sobre a estátua e esfarelou. E a pedra não pegou na cabeça ou no peitoral, a pedra pegou nos pés. Esta pedra é uma tipologia da segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá pessoalmente no tempo da união dos judeus com a Europa. A igreja não estará aqui. A igreja estará na glória com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, a boca e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Mesmo aquilo que Nabucodonosor tinha visto, aliás, que Daniel tinha visto no seu sonho, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe poder e o seu trono e grande poderio. Dragão aqui representa Satanás. O desejo de Satanás é ser adorado neste mundo, e vai ser. Deus vai permitir isso acontecer, mas por pouco tempo. Por quê? Porque Satanás, lá no começo, conseguiu derrubar Adão e Eva e tomou deles as chaves do mundo. Através do pecado, Adão deu legalidade a Satanás. E todos os seres humanos que nasceram
e estão nascendo, nascem debaixo do pecado. Paulo chegou a dizer, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por isso é que se faz necessário a pregação do Evangelho, para que o ser humano venha a Jesus Cristo. Quando o ser humano reconhece que é pecador e aceita Jesus, ele não está mais debaixo do pecado, mas debaixo da graça, debaixo do perdão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estendeu as suas mãos, liberando perdão àqueles que o crucificaram. Mas o perdão precisa ser aceito pelo ser humano. Jesus ainda hoje libera perdão aos seres humanos. O que o ser humano tem que fazer? Simplesmente é aceitar o perdão que Jesus Cristo lhe oferece. Eu quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas no nosso tempo, nós estamos presenciando o fim do fim. Quando olhamos para as mídias sociais, vemos as falcatruas, vemos o que está acontecendo ao nosso redor. A família perdendo o valor, as fake news aí rodando de vento em polpa, querem provar que o certo está errado e que o errado está certo, não é o que estamos vendo diariamente? A palavra de Deus é a verdadeira profecia. Jesus Cristo disse: e não quereis vir a mim para ter vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo disse. Que a graça e a paz da parte de Deus, por Jesus Cristo, seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe.